Professor da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Vitor Peixoto coordena o curso de Ciências Sociais da instituição e pesquisa em áreas como eleições, sistema político e financiamento de campanhas. Nesta conversa, ele aborda as possíveis mudanças no sistema eleitoral com críticas ao modelo distrital. O professor defende o fortalecimento dos partidos políticos e a restrição a candidaturas de aventureiros. Professor, recentemente a gente viu a aprovação aí de algo que se assemelha ou que pode vir a ser uma reforma política, né, mudança de sistemas e tal. Como que você viu essas mudanças agora? O que você tem pesquisado sobre o assunto? Bom, Vitor, primeiramente é um prazer e uma honra estar aqui no Sindipetro, participando do seu programa. Sempre que há qualquer possibilidade de mudança nas regras eleitorais, causa muita angústia nas pessoas. Primeiramente porque é um elemento de incerteza das regras do jogo, e isso, obviamente, cria imprevisibilidade para um futuro que é muito próximo, né? No caso agora das próximas eleições nacionais em 2018. Eu vejo como, neste momento, uma estratégia das forças regressivas nacional de simplesmente utilizar a reforma política como um desvio de foco do que realmente está acontecendo no Brasil. Então, isso gera muita ansiedade nas pessoas, mobiliza toda a imprensa, toda a classe política, obviamente gera muito medo nas pessoas, nos eleitores, e isso é um desvio de foco, na minha concepção, extraordinário. Em vez de estarmos discutindo reformas econômicas que ameaçam os direitos dos trabalhadores, em vez de estarmos discutindo questões de corrupção dentro do governo, investigações solicitadas pela Procuradoria-Geral da República, nós simplesmente agora estamos discutindo aberrações como o distritão e mudanças na lei eleitoral que são completamente extemporâneas, fora de foco, enfim. Porque uma necessidade de algum tipo de reforma na representação, né, é alguma coisa que já se discute há muito tempo no país, né, até em outros cenários, né, a possibilidade de haver ali um desequilíbrio da representação nacional, né, há uma controvérsia sobre isso, se há ou se não há e tal. Então, esse é um debate que já acontece há muito tempo. Então, o que você está achando é que pautar isso agora é que foi um casuísmo... O time de colocar isso em pauta novamente é claramente um desvio de foco na minha concepção. Óbvio, isso já vem acontecendo, essas discussões, há muito tempo. Pequenas reformas são feitas quase que todas as eleições via resoluções do TSE. Para se ter uma ideia, nenhuma eleição pós-88 aconteceu com a mesma regra da eleição anterior, exatamente por modificações que vinham ou do Congresso Nacional ou via resoluções do TSE. Né? A judicialização é um caso constante, né? A gente viu o caso das coligações eleitorais que foram proibidas, depois foram permitidas, a questão recente do financiamento de campanhas que foi considerado inconstitucional a participação das empresas dentro das doações. Nós tivemos uma série de questões como a reeleição. Até que ponto você acha que a gente realmente precisa de uma reforma política? Ou seja, porque às vezes a gente começa a colocar algumas pautas assim, né, e por mudanças que eventualmente podem ser até mudanças para pior, né? Porque todo sistema tem algum tipo de limitação, de falha, não há uma representação perfeita, não há um sistema perfeito. Todos eles vão apresentar algum problema. Até que ponto o sistema brasileiro era realmente tão ruim assim? Ele de fato precisa de uma reforma ou não? Ou há um exagero nessa demanda? Bom, aí é uma opinião muito particular minha. O sistema brasileiro estava decantando, estava se organizando, mas qualquer problema social ou econômico, a responsabilização é política, e se tem um problema na política, por que não mudar as regras? Este é o grande ponto. Óbvio, questão das coligações eleitorais, por exemplo, para as eleições proporcionais, para vereador, deputado estadual, deputado federal, distrital, são condenáveis por todos os cientistas políticos, basicamente. Há quase que um consenso, a literatura é pacífica, contrária às coligações proporcionais do jeito que elas acontecem no Brasil.
Aperfeiçoamentos no sistema de financiamento de campanhas também era necessário para poder colocar limites, por exemplo, aos doadores e limite aos que recebem recursos, que sejam limites absolutos e não relativos à renda do doador. São aperfeiçoamentos que o sistema vem passando e realmente necessita uma série de reformas. Nós temos, por exemplo, uma patologia do sistema político brasileiro, que é uma multiplicidade de partidos que não representam exatamente um grupo específico que mereça ser representado, no sentido que nós temos 35 partidos políticos hoje e mais 34 na fila do TSE para serem reconhecidos como partidos políticos. Então, assim, essa multiplicidade de partidos é uma patologia clara do sistema e precisamos, sim, algum tipo de reforma. A questão é qual é a reforma, para quem é feita a reforma e em que sentido nós vamos caminhar, porque o que nós estamos vendo é uma patologia desse grande número de partidos e o que as pessoas hoje falam como solução é exatamente um acirramento do quadro que nós vivemos, ou seja, uma pulverização ainda maior. Na sua opinião, qual é a reforma e para quem deve ser feita a reforma? Bom, no sentido de transformar cada vez mais forte os partidos políticos, que a população perceba exatamente a necessidade democrática da existência de partidos políticos como instituições enraizadas na sociedade e que aprofunde a proporcionalidade, ou seja, as patologias do sistema representativo em que os votos não são transformados em cadeiras ou aberrações muito grandes, elas devem ser cada vez retiradas do sistema atual. A fórmula de transformar votos em cadeiras no Brasil, ela é uma das mais sofisticadas e complexas do mundo, mas exige alguns aprimoramentos, como, por exemplo, os pequenos partidos utilizarem as coligações eleitorais para poder sobreviver e trocar o seu tempo de TV nas eleições majoritárias, ou seja, você usa as eleições de vereador para poder negociar nas eleições para prefeito. Isso deve ser combatido. Agora, como combater, por exemplo, essa proliferação de pequenos partidos e com esse tipo de prática de legenda de aluguel e, ao mesmo tempo, preservar o acesso de movimentos legítimos que queiram ingressar na política de forma partidária? Movimentos que realmente têm postura ideológica ou que realmente têm uma visão programática da realidade. Como não penalizar esses, né, que querem ter uma atuação séria, correta, ao criar barreiras para a entrada de quaisquer outros? Esse é um dilema democrático, né? Como você permitir que pequenos partidos um dia se tornem grandes partidos. Porque se você proíbe hoje a existência de pequenos partidos, nunca um pequeno poderá nascer e se tornar grande. O maior exemplo disso hoje é o Partido dos Trabalhadores. Na década de 80 era um pequeno partido, era um micro partido e se tornou um dos maiores partidos no cenário nacional, exatamente pela possibilidade de existência desse pequeno partido. O grande ponto a legislação ela é muito permissiva hoje no acesso aos recursos públicos, que se tornam cada vez mais importantes, e ao acesso à TV. Então, um partido simplesmente reconhecido pelo TSE como tal, ele participa da distribuição do fundo partidário e tem tempo de TV hoje para trocar com outros partidos via coligação eleitoral. São esses incentivos aos pequenos partidos que devem ser banidos do sistema, mas permitindo que os programáticos consigam existir sem a necessidade de receber recursos públicos simplesmente porque eles existem. Qual a sua opinião sobre duas questões que estão fora do nosso sistema, assim, mas que eventualmente podem ser aventadas? Uma é a questão do voto obrigatório ou do voto deixar de ser obrigatório, e a outra da possibilidade de candidaturas fora de partidos, candidaturas avulsas, assim, por exemplo. Vou começar pela última questão, que são as candidaturas avulsas. Dentro de uma questão normativa, de desejo da perfeição que se deve buscar dentro do sistema democrático é inalcançável, como se fosse uma utopia democrática, eu acredito que as candidaturas avulsas devem continuar proibidas, né? Indiscutível a necessidade de termos partidos políticos. Se nós temos problemas com os partidos políticos, nós devemos consertar esses partidos políticos e não jogar a criança junto com a água da bacia. O que se quer fazer hoje é jogar a criança e ficar com a água suja. Essas
candidaturas avulsas permitiriam, em tese, candidaturas de pessoas que tenham algum apelo na imprensa, algum tipo de enraizamento religioso, enfim, pessoas fora da política, a gente chama de outsiders, e esses outsiders são extremamente perniciosos para o sistema político brasileiro. Mas, dada a falta de solidez dos nossos partidos, esses aventureiros já estão dentro dos partidos fazendo essas carreiras avulsas também, né? Sim, o diagnóstico é correto, mas eles existem pela fragilidade dos partidos. Então, como na medicina, a gente não deve matar um paciente porque ele está mal, né? E permitir com que as bactérias e os vírus se proliferem. Na verdade, a gente deve dar medicamentos para que os pacientes melhorem e a gente evite aí sim a proliferação de bactérias e vírus, e não simplesmente matar os pacientes para que morram os vírus. Eu acho que a questão das candidaturas avulsas é mais ou menos isso. Eles são como seres parasitários, que estão dentro das organizações, que devem ser banidos dessas organizações via fortalecimento dos partidos, e não simplesmente eliminação da necessidade de ter partidos políticos. Uhum. E a questão do voto obrigatório? Bom, essa é uma das questões mais espinhosas, eu diria, sobre democracia no mundo, né? Eu tenho uma posição muito pessoal, ela não é sequer majoritária dentro do campo da ciência política, é que a liberdade do indivíduo ela deve ser preservada até o ponto que ele vive em sociedade e que exige responsabilidade desse indivíduo. Então, eu sou a favor do voto obrigatório, desde que seja tal como acontece hoje. Hoje, o indivíduo ele é obrigado a comparecer no dia da votação. E, se ele quiser, ele pode anular seu voto ou votar em branco. Mas ele tem que comparecer. Este é um dever cívico, na minha concepção, que deve ser obrigatório. Ele não é obrigado a votar em ninguém, ele pode se abster de votar, mas ele é obrigado a comparecer à Justiça Eleitoral. No início da nossa conversa, você já sinalizou não concordar com o voto distrital, né? Por quê? Qual é o problema desse formato? Bom, existem várias formas de voto distrital, né? Tal como estão colocando o voto que eles chamam de distritão, que é o voto Como único. É que é isso? Primeiro Tecnicamente é o voto único não transferível, né? Ele vai transformar uma eleição que é proporcional, em que a unidade básica é o partido, né? E que é uma competição de equipes que as pessoas não conseguem compreender muito bem, e numa competição individual. Se nós temos hoje candidatos muito mais fortes que os partidos, essa modificação no sistema para distritão, ela vai simplesmente detonar os partidos. É como se fosse eliminar a existência de partidos. Vai, como consequência, trazer uma maior visibilidade dos indivíduos. Provavelmente, artistas, locutores, religiosos, pastores, como um todo, terão muito mais força do que hoje tem, porque existe hoje, ainda que muito frágil, a instituição partidária como forma de organizar a competição eleitoral. Tirando o partido, vai ser eleito simplesmente aqueles que são os cabeças, os mais votados. O indivíduo vai ter um único voto, e a taxa de desperdício de votos ela é extraordinária dentro desse sistema. Ou seja, aquilo que as pessoas acham que é injusto um indivíduo votar num candidato e esse candidato não se eleger porque teve muitos votos, porque a equipe dele jogou mal, ou seja, o partido ou a coligação dele estava desfalcada, porque tem um artilheiro ali dentro, as pessoas achavam injusto aquele artilheiro não ser eleito. O que vai acontecer é que nós vamos ter disputas individuais fora das equipes, no caso, os partidos políticos, e, óbvio, as individualidades, as características muito pessoais dos indivíduos, muito possivelmente os milionários, porque vão ter dinheiro para poder participar, os artistas famosos, celebridades e, obviamente, aqueles líderes religiosos se sobressairão nesse novo sistema. Ou seja, reforça coronelismos locais também, né? Forças que já são consolidadas, elas tendem a continuar dentro desse determinado espaço. Dificulta a entrada de novos atores também, a representação de minorias nesse espaço, é isso?
Bom, eu não sei até em que medida as forças locais que sejam enraizadas serão deslocadas, porque se forem personalistas, como é o caso Norte Fluminense, a gente conhece casos que são emblemáticos aqui, elas serão fortalecidas, obviamente, né? Esses casos não serão impactados. O que vai ter, eu acredito, são novos atores fora da política, porque são celebridades fora do mundo da política e entrarão com muita facilidade nesse novo sistema. Entendi. Para a gente concluindo o nosso papo, assim, falta, acho que, abordar um pouco a questão de financiamento de campanha, né? Teve uma mudança aí recente, como é que você está vendo o funcionamento disso agora? Bom, eu nunca fui contra, basicamente, a empresa doar. As origens, para mim, não eram o grande problema. O grande problema do sistema brasileiro era a concentração de recursos, né, e a falta de limites para os doadores doarem. Então, a gente tinha limites que eram relativos, né, 2% do faturamento da empresa e 10% no caso das pessoas físicas. As empresas foram consideradas inconstitucionais e ficamos somente com as pessoas físicas. O que aconteceu? Diminuiu muito o dinheiro legal nas campanhas. A gente não sabe o que aconteceu com Caixa 2, obviamente, porque Caixa 2 é Caixa 2 em qualquer lugar do mundo. Então, assim, por definição, ela é fora do sistema. Então, a gente não tem dados sobre o Caixa 2. Né? Mas o que a gente percebeu, pelo menos, é que mais pessoas ricas que poderiam autodoar, porque a autodoação não tem limites muito rígidos. Você pode doar até o limite que o TSE para aquela eleição, declarou para aquela eleição, e não está exatamente limitado ao seu faturamento no ano anterior, como qualquer outra pessoa pode doar. Então, assim, a autodoação foi muito importante nas eleições municipais que passaram. As próximas eleições, em que pode acontecer as reformas agora de um fundo que se estão chamando de Sistema de Financiamento da Democracia, que está previsto cerca de 3,6 bilhões de reais. Parece uma cifra muito alta, mas ela não é. Se você cortou a fonte privada das receitas, obviamente que os políticos iriam buscar alguma outra fonte para pagar e, obviamente, se você não tem recursos privados, os recursos seriam públicos. Entendi. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço, um prazer e uma honra. Sensacional, não, eu que agradeço.